Paulo Guedes fez tudo. Paulo Guedes não respeitou um dia o teto de gastos, que era o bezerro de ouro da Faria Lima, né? Nossa, como é importante o teto de gastos. Aí, quando o Paulo Guedes entrou, falaram, óbvio, nossa, o teto de gastos não é sustentável, né? Sim, a gente falou isso desde 2017, quando estava sendo implementado aquilo. Aí, com o Paulo Guedes vier, realmente não dava certo, né, gente? Daí viram óbvio, mas ele pôde furar o teto de gastos, ele pôde fazer calote, ele pôde ter déficit fiscal, o Meirelles também pôde. E aqui, agora, no governo Lula, por mais que o Haddad também não seja a maior dos heterodoxos do mundo, ele é progressista, sim, mas não é nada tão heterodoxo, ele é, em certa forma, a gente fala tanto aqui que ele é um economista com um viés um pouco mais liberal, mas ele não pode ter um segundo aí de déficit fiscal, que aí já tem problemas estruturais, dívida explosiva e tudo mais, né? Então, você vê que a lupa para a questão fiscal parece que cada vez mais aquela frase lá do professor Frank Serrano, lá do Rio de Janeiro, faz sentido, né? Eles escolhem sempre uma medida fiscal para falar que está ruim, sempre que tem problema fiscal e depende de quem está no cargo, né? Então, eu acho bem interessante, assim, para deixar bem claro, né, que a exigência de um governo mais progressista na economia é sempre muito maior aí pelo mercado financeiro. Se exige muito mais em relação a isso, Débora. Querendo ou não, né, tem uma assimetria mesmo nessa exigência quando a gente está falando principalmente do mercado financeiro em relação a um governo um pouco mais progressista e não, né? A gente vê essa assimetria. A gente vê, inclusive, as cobranças. Parece que Haddad, não só Haddad, mas Galípolo, eles têm que fazer uma lição de casa muito mais difícil, muito mais pesada para agradar o mercado financeiro, coisa que a gente não vê em outros governos. Então, quando eu sempre uso esse exemplo de que as pessoas, né, os agentes de mercado começaram a desconfiar, por exemplo, do Gabriel Galípolo, quando ele votou na verdade, da forma que tinha sido combinada, né? Em concordância com o próprio guidance do Banco Central. Guidance é a sinalização que é feita depois da reunião de política monetária, quase um fechamento. Olha, na próxima reunião a gente sinaliza essa direção. O Galípolo, ele vota com essa sinalização e o restante não. O restante vota de uma forma mais dura, mais rígida. E o mercado já começa a colocar o Galípolo ali como se ele fosse uma grande ameaça ao combate inflacionário, que ele não iria conseguir combater a inflação, colocar a inflação, deixar, né, a meta de inflação como a centralidade da sua atuação como presidente do Banco Central, quando a gente vê que o Galípolo nunca falou nada disso. Inclusive, Galípolo pouco se pronuncia, né, em relação a medidas, até porque Roberto Campos Neto falava demais. Roberto Campos Neto adorava um palco para ir falar e colocar pulga atrás da orelha do mercado financeiro, inclusive instigando essa volatilidade. O Galípolo já tem outra forma de condução. E o próprio Galípolo, ele começou depois disso, e isso foi na reunião dia 9 de maio, a gente vê que tem um pico de dólar ali muito forte, os juros futuros foram para as alturas pela primeira vez no ano passado, nessa ocasião, e depois a gente começa a ver uma tranquilidade quando ele começa a acenar para o mercado. No fim do ano, a gente vê a mesma novela acontecendo com o Haddad. Ele coloca, né, o mercado coloca o pacote fiscal como a esperança para mercado financeiro, para a bolsa, para juros, como se isso fosse balizar tudo, deixa de lado todos os outros indicadores econômicos e quando o pacote de ajustes é divulgado, o mercado fica contrariado e começa a cobrar também de forma assimétrica. Por mais que tenha entregado muito perto ali o déficit zero, por mais que nunca tenha ali quando teve esse descontrole de contas que o mercado tanto cobra como se tivesse acontecido, a gente não vê isso nos governos passados, por exemplo, do Lula, né? Então, por que eles têm tanta essa desconfiança se não tem nada que leve o mercado a pensar dessa forma? É justamente por essa assimetria de cobrança, essa assimetria de exigência. E aí, por mais que você entregue o que o mercado quer, pode ser, mas não era da forma que a gente esperava. E aí eu achei que muito interessante, inclusive, o que o Haddad falou, existem estudos que mostram isso, né? A gente, quando fala aqui, não é da nossa cabeça, né, que existe essa cobrança excessiva. A grande questão é que isso deteriora o ambiente macroeconômico e também acaba mexendo com a vida de todo mundo, porque aí a expectativa de juros vai lá para a lua, o dólar vai lá para a lua também,
a nossa bolsa cai e cria esse ambiente de desconfiança, inclusive das pessoas, não só do mercado financeiro. Isso acaba transcendendo também para a percepção das pessoas que leem as notícias, que começam a ter medo. Então, assim, a gente vê essa cobrança excessiva assim,